4 olhos: o ouvido que ouve e o olho que vê. O Senhor os fez a ambos. Provérbios 20, 12. Um dia de tarde, Laura perguntou: Mãe, por que a senhora usa óculos? Preciso usar óculos porque os meus olhos são míopes. Alguns dos músculos importantes, mas minúsculos, dos meus olhos não funcionam direito. Portanto, tudo fica embaçado se eu não usar os óculos. Se eu não estiver usando meus óculos, nem consigo ver as coisas que estão ao longe. Quando eu era pequena, não podia ver as estrelas até que comecei a usar óculos. Timóteo perguntou: Mas por que seus olhos são assim? Nem sei, para te falar a verdade. Algumas pessoas nascem míopes. Os olhos de outras pessoas mudam ao ficarem mais velhas. E outras estragam seus olhos por descuido. Mesmo não enxergando perfeitamente, sem óculos, sou muito grata pela dádiva da visão. Deus me deu olhos que veem, e algum dia no céu terei visão perfeita. Feliz, Laura disse, Deus me deu olhos bons. Posso ver as estrelas no céu. A visão é uma dádiva maravilhosa. Cuide bem de seus olhos e nunca zombe ou provoque em crianças que precisem usar óculos. Pedro estava ouvindo a conversa de onde estava sentado na sala ao lado, mas não disse nada. Qualquer conversa sobre vista e óculos deixava-o incomodado. Pedro estava preocupado com seus próprios olhos. Recentemente, o professor Carlos mudara a ordem das carteiras na sala de aula. Pedro agora estava na última fileira de assentos e percebera que estava difícil de enxergar o que o professor escrevia no quadro. Havia também as dores de cabeça. Pedro adorava ler, mas ultimamente sentia dor de cabeça sempre que ficava lendo por algum tempo. Sabia que seus pais estavam preocupados com isso e mamãe havia falado algo sobre levá-lo ao oftalmologista. Mas eu não quero usar óculos. Seria horrível. Nenhum dos meus amigos usa óculos. A não ser... Pedro interrompeu seu próprio pensamento. Não gostava de pensar sobre José, porque sempre causava sentimento de culpa. Na semana passada, na escola, quando José chegou usando óculos pela primeira vez, os outros meninos zombaram dele. Pedro falou em alto e bom som. Você não enxergava bem o suficiente com os 2 olhos, então agora está com 4. E seus amigos logo foram dizendo, até o professor entrar em cena. José de 4 olhos, José 4 olhos. Se eu usar óculos, vão rir de mim também. Simplesmente não vou usar óculos, meus olhos vão ficar bem. Virou a página do livro e tentou focar na história. Poucos minutos depois, mamãe passou pela sala e franziu a testa preocupada. Pedro, você está segurando o livro muito perto do rosto. Isso faz mal para os seus olhos. Você não consegue enxergar se segurar um pouco mais longe? Pedro abaixou o livro. Claro que consigo. Posso ler daqui. Tranquilo. Você deve sempre segurar um livro a 35 centímetros, a uns 45 centímetros do rosto, quando estiver lendo. É a melhor distância para que seus olhos possam focar nas palavras, sem forçar. E deve sempre sentar-se ereto ao ler ou escrever. Ler deitado força mais os músculos de seus olhos. Também. Depois de jantar naquela noite, Pedro foi ao quarto para continuar a leitura. Escureceria e Pedro acendera a luz antes de sentar-se na beira da cama para ler. Era uma história muito empolgante sobre um cachorro, e Pedro leu por muito tempo. Podia sentir o início de uma dor de cabeça, mas tentou ignorar a dorzinha chata atrás dos olhos. Mamãe disse que não deveria ler por muito tempo sem parar para descansar os olhos. Disse que deveria olhar para outras coisas por um momento, de vez em quando, para deixar os músculos dos olhos relaxarem. Pedro lembrava
mas queria terminar o livro antes da hora de dormir. Quando suas costas cansaram da posição, Pedro deixou-se cair para trás sobre a cama e segurou o livro acima do rosto. Os cães de caça da história estavam animados, seguindo o rastro de um guaxinim velho e esperto. Pedro virou a página. De repente, o livro desapareceu diante de seus olhos e ficou tudo preto. Seu coração deu um salto de terror e Pedro sentou-se ereto na cama. Meus olhos! Fiquei cego. Pedro não conseguia pensar mais nada. Piscava os olhos desesperadamente, balançando a cabeça. Piscava, mas só via escuridão total. Passou a mão em frente do rosto e percebeu que nem isso podia ver. Com o coração a mil, continuou pensando. Mas por que fiquei lendo tanto tempo? E para piorar, estava lendo deitado também, do jeitinho que a mamãe disse que não deveria. Será que eu vou ficar cego para toda a vida? Seu terror pareceu quase infinito, mas na realidade, tudo passou num instante. Na sala, Laura soltou um grito assustado. Mamãe! O que aconteceu? Está tudo escuro. Calma, a energia acabou. Não se preocupe, Laura. Está tudo bem. Timóteo ofereceu alegremente. Vou buscar a lanterna. E lá da cozinha, com sua voz grave, papai disse: Pode trazer para cá, Timóteo. Vamos acender algumas velas. Então não era seus olhos. A energia acabara e a família inteira estava vendo a mesma escuridão. Fraquinho de tão aliviado, Pedro novamente deixou-se cair para trás sobre a cama e ficou descansando enquanto seu coração voltava ao ritmo normal. Virando a cabeça para olhar a janela, começava a distinguir um tênue brilho de luar na medida que os seus olhos se acostumavam com o escuro. Pela primeira vez na vida, Pedro realmente agradeceu a Deus pela dádiva da visão. Esboçou um sorriso. Desta vez achei que tinha ficado cego de tudo. Achei que nunca mais poderia ler um livro, ou ver a luz do sol lá fora, ou jogar bola, ou ver as coisas engraçadas que a pequena Beth faz. E de repente, Pedro entendeu que usar óculos não seria assim tão terrível. Se apenas pudesse continuar vendo todas as coisas maravilhosas que havia para ver na vida, valeria a pena fazer o que fosse necessário. E depois disso, voltou a tomar mais cuidado. Vou ter certeza de ler com bastante luz e não deixar meus olhos ficarem muito cansados. Se for necessário usar óculos, bem, será o melhor do que ficar cego. Pedro levantou-se e tateou à procura da maçaneta da porta de seu quarto. Estava na hora de ir para a sala com o restante da família para fazer o culto familiar à luz de velas. Quando todos estavam reunidos, papai pegou a Bíblia e disse: Não vamos ler muitos versos hoje, porque temos pouca luz, mas tem um versículo que quero ler. O ouvido que ouve e o olho que vê. O Senhor os fez a ambos. Provérbios 20, versículo 12. Nos dias que nossa vista é uma dádiva criada por Deus, estamos muito gratos pela vista boa que Ele nos deu. Todos nós experimentamos um pouquinho de como seria estar cego. Algumas pessoas vivem no escuro o tempo todo. Imagine como seria estar no lugar de uma das pessoas cegas que Jesus curou na Bíblia. Você teria ficado tão empolgado ao olhar todo esse belo mundo que nunca vira antes? Mamãe fez uma pergunta às crianças. Quais são algumas regras de como cuidar bem dos olhos? Sara começou. Não olhe para luzes fortes, como o sol ou a luz da solda. Timóteo disse: Cuidado para não espetar os olhos com objetos pontiagudos. Louis Braille ficou cego desse jeito quando era pequeno. Laura lembrou-se de algo que a mamãe lhe dissera. Não experimente os óculos de outra pessoa,
pode prejudicar seus olhos. Pedro disse rapidamente: sempre leia num ambiente bem iluminado, sentado e com boa postura. Mamãe continuou: não esfregue os olhos nem faça truques bobos com eles. Os olhos são muito delicados. Papai concluiu: quando orarmos, vamos agradecer a Deus pela dádiva da visão. Agora vamos cantar à luz de velas. Depois de ir para a cama naquela noite, Pedro tomou uma decisão. Amanhã vou pedir desculpas ao José. Vou dizer que estou arrependido de dizer que ele tinha 4 olhos.